Bom, pessoal, como nós não tivemos nenhuma atividade impressa entregue para vocês nessa semana, eu vou aproveitar ela para começar as revisões das atividades que a gente já fez. Só me confirmem aí se vocês estão conseguindo enxergar os slides. Alguém me confirma aí, por favor, se já está aparecendo para vocês. Ah, ok. Então, pessoal, essa aulinha acho que vai ser até um pouquinho mais rápida que a última. Olha, a Val quer entrar. Oi, Val, seja bem-vinda. Tu tá mutada. Agora não tô mais. Tudo bem? Tudo. Agora que passou a tempestade. Ah, não, tá tranquilo. Então, pessoal, a aulinha de hoje vai ser então sobre os tipos de paisagens, tipo que a gente já teve, né? Quem teve aula comigo no ano passado já viu isso. Quem não viu ainda, teve uma introdução a respeito disso na primeira atividade que a gente trabalhou esse ano, através dos conteúdos, né? Foi a primeira atividade com conteúdo de geografia propriamente dita que vocês tiveram. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, então, a respeito dos conceitos de paisagem, a respeito dos tipos de paisagem, e depois eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, tá? Mas assim como a gente fala do espaço geográfico ou do espaço natural, a gente vai ter essa mesma diferença na paisagem, né? Então, assim, o primeiro vamos entender o que é a paisagem. Eu estou mudando aqui para vocês irem acompanhando, tá? Então, a paisagem, ela vai, então, tudo que a gente consegue enxergar, ou seja, ela vai desde o olhar do observador, ou seja, do olhar de quem está observando, até a linha do horizonte. O que é a linha do horizonte? Se vocês pararem assim numa rua, assim, bem no meio da rua, assim, e olharem para o final da rua, se for uma rua bem comprida, vocês vão ver que vai chegar num ponto assim que vai ter um risco, e abaixo desse risco vai ser o chão, no caso a superfície, e acima desse risco vai ser o céu. Claro, se tiver alguma coisa no meio do caminho que não deixe vocês enxergarem até o final, isso não vai acontecer. Mas se vocês conseguirem enxergar essa linha que divide aí a superfície do céu, essa linha a gente chama ela de linha do horizonte, ou seja, vai até onde a nossa visão alcança, né? E a paisagem ela pode ser de dois tipos, ela pode ser natural ou ela pode ser cultural. Se vocês ouvirem falar em paisagem geográfica ou paisagem humanizada, é a mesma coisa que paisagem cultural, tá? Então vamos passando aqui. Então primeiro a gente vai falar então de uma paisagem natural. A paisagem natural é aquela paisagem composta apenas por elementos da natureza. Ou como um aluno disse para mim uma vez, que foi apenas Deus que fez. Então, vocês vão analisando. Se temos elementos da natureza e nós não temos a influência do homem, nós temos então uma paisagem natural. Pode ser uma paisagem natural, um oceano, uma floresta nativa, desde que ela seja virgem, né? Desde que o homem ainda não a tenha modificado. Então tudo isso pode ser uma paisagem natural. O pessoal que está chegando aí, coloca o nome e a turma no chat ali para depois eu fazer a chamadinha. Obrigado. Agora, se nós temos então a influência do homem, né? Ó, aí nós temos então os elementos da natureza unidos aos elementos da sociedade. Quando eu falo elementos da sociedade, eu falo tudo que o homem construiu ou tudo que o homem influenciou. Então, assim, se nós temos uma floresta nativa virgem, ela é uma paisagem natural. A partir do momento que o homem chega nessa floresta e começa a desmatar ela se torna uma paisagem cultural. Por quê? Porque aí já temos uma paisagem que foi modificada pela sociedade. Então aí pode ser um prédio da nossa escola, pode ser um campo de futebol, pode ser a casa de vocês, tudo isso é um tipo de paisagem
cultural, tá? Pessoal, ficou alguma dúvida a respeito disso? Vocês podem falar aí no chat, vocês podem falar no... Pode abrir o microfone, não tem problema. Não? Tá, tranquilo. Então agora vamos ver um pouquinho de alguns exemplos, tá? Ó. Vamos olhar aquela primeira imagem ali. Aquela primeira imagem, ela nos mostra uma paisagem natural ou uma paisagem cultural? Pode ser pelo microfone ou pode ser pelo chat, tanto faz, eu estou acompanhando os dois. Ih, rapaz, acho que todo mundo morreu, hein? Foram dormir. Natural, natural, isso aí. E a segunda? E a segunda imagem, o que vocês acham? Ela é natural ou ela é geográfica? Que outros exemplos a gente poderia colocar em uma paisagem natural, então? O que vocês acham que poderia ser uma paisagem natural? Nós ainda temos algum tipo de paisagem natural na nossa cidade? Ó. Tá, e agora vamos ver essa segunda imagem aqui. E agora? Que tipo de paisagens são essas? Quem chuta? A primeira é cultural, e a segunda? Isso aí, pessoal. Exatamente, mas indiferente da idade que ela tiver, né? Indiferente da paisagem ela ser nova, ela ser antiga, ela ser pré-histórica, o que vai interferir ali para a gente definir se a paisagem ela é natural ou não é se nós temos a influência do homem. A partir do momento que o homem coloca a mão, se torna cultural, independente de quanto tempo faz que essa paisagem foi construída. Vou botar mais uma aqui para vocês darem uma olhadinha. E essas aqui? Elas são naturais ou culturais? Alguém tem mais alguma? Campo de futebol cultural, exatamente. E a segunda? Então, pessoal, eu quero então que... Vamos ver se vocês conseguem. Eu quero que vocês me digam agora que tipo de paisagem nós temos em maior quantidade, né? Aparece mais na nossa cidade, a natural ou a cultural? Dependendo do lugar que nós estamos falando, pode ser a cultural e também pode ser a natural. Mas assim, isso, aparece os dois, exatamente. Vocês saberiam me dizer algum exemplo de onde nós encontraríamos uma paisagem natural aqui em Tapes? Tanto faz se é aqui na cidade ou se é mais pro lado do ambiente rural. A praia. Em algumas partes da praia que não foi modificada ainda. A lagoa, exatamente.
tem algumas áreas que eles estão preservando aqui em Tapes, que dentre essas áreas a gente tem uma parcela delas que a gente pode dizer que são naturais, como o Butiazal, exatamente. O Butiazal é uma dessas áreas. Tá, e agora, um exemplo cultural, o que seria? O certo seria assim, ó. Se eu não estiver enganado. Sim, a igreja uma paisagem cultural, exatamente. As casas são uma paisagem cultural. Mas aí eu pergunto para vocês, todas as casas são uma paisagem cultural? E se vocês olharem para cima do poste e vocês enxergarem uma casinha de um João de Barro, ela vai ser natural ou cultural? Não é um tipo de casa? Exatamente. Ele é natural, exatamente, porque não foi o homem que fez, não foi o homem que influenciou. Então, pessoal, tudo que nós temos, então, de natureza, tudo que nós temos de natureza que não foi, que não houve a interferência, né, do homem, a gente vai chamar de elemento natural, tá? Então, toda paisagem natural será aquela que é composta por elementos naturais. Agora, quando nós temos a interferência do homem, nós vamos chamar tudo que foi modificado, no caso, ou que foi construído, como elementos geográficos, ou elementos culturais, ou elementos humanizados. Então, uma paisagem cultural, geográfica ou humanizada é aquela que vai ser composta de elementos naturais e elementos culturais. Ficou alguma dúvida, pessoal? Tá muito difícil de entender essa aí? Essa aí foi até bem rápida, ó. Todo mundo pronto pro dia da prova? Aí todo mundo fala, não. Uhum. Então, mais ou menos. Ué, se tá mais ou menos é porque tem alguma coisa que não entendeu bem ainda, cara. Tenho certeza que ninguém tem alguma dúvida, pessoal. Não somente sobre a aula de hoje. Vocês podem me perguntar sobre qualquer coisa. Qualquer coisa. Se eu souber, eu respondo. Ó. Gosta de gente preparada desse jeito. Não? Então tá. Val, tu quer falar alguma coisa pra eles? Eu tô com o sexto 1, 2 e 3 aqui. Eu tava pensando que a aula que tu tá dando tem muito a ver com a parte de desenho. Uhum. O desenho figurativo e o desenho geométrico, exatamente a mesma coisa. O desenho figurativo seria a paisagem natural, né? E o geométrico seria aquela coisa criada pelo homem, seria a intervenção humana no natural. Isso, e também a parte do olhar, né, para o horizonte também tem muito a ver. Eu acho que depois a gente pode até fazer alguma coisa juntos. A linha do horizonte ele entra no desenho junto com o ponto de perspectiva, né? Exatamente.
Alguma coisinha eu ainda lembro da época que eu desenhava. Que coisa. Mas tá ótimo. Tá, beleza. Isso tudo, pessoal, a gente aproveita geografia, artes, até a matemática. Até a matemática a gente aproveita. Então, aproveita bastante. Então temos que prestar atenção. Aproveita enquanto tá fácil, que quando entrar matemática na geografia vocês não vão gostar muito. É verdade. É isso. Então tá, pessoal, se não tem nenhuma dúvida, se a Val não tem nada pra acrescentar, então acho que por hoje seria isso. Assim que a gente terminar aqui, eu vou mandar pra vocês esse PDF aí que eu tô utilizando na aula de hoje. Também. Vou mandar ali no grupo e assim que eu conseguir eu vou botar a nossa aula ali no canal. E aí eu vou mandar pra vocês assistirem, se vocês quiserem assistir mais uma vez. Ou se algum colega de vocês que não pôde vir quiser assistir também pra saber o que foi falado. Tudo vai estar ali no canal, hoje mesmo. Só vai demorar um pouquinho pra entrar o vídeo, mas eu vou postar. Então por hoje era isso, pessoal. Obrigado a todo mundo que apareceu.